There's another universe. Please make some noise. Give me Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo maravilhoso, graças a Deus. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, hoje eu vim conversar com vocês. Não vim mostrar peça, vai ser mais um vídeo de conversa. Eu quero trazer um assunto aqui pra vocês, que às vezes é muito pertinente esse assunto, né? Que as pessoas falam muito. E eu tava assistindo esses dias um vídeo da Aninha, acho que foi ontem, hoje é quinta. Ontem eu assisti um vídeo da Aninha, Crochê Redex, né? E ela falava que tava vendo umas combinações da Itela. Ela tem canal aqui. E aí eu fui ver porque eu gosto de achar novas. Eu tô fazendo um jogo de banheiro, ó. Mas agora eu já converso com vocês sobre esse jogo aqui. Eu gosto de achar novas pessoas aqui no YouTube, né, pra mim poder assistir os vídeos, que eu sempre tô assistindo os vídeos das mesmas meninas, né, às vezes eu entro no canal e coloco pra tocar só os vídeos dela, porque às vezes na correria eu acabo perdendo algum vídeo, alguma coisa, e aí, então às vezes eu coloco pra maratonar os vídeos delas, tá? Mas que aí eu fui ver o canal da Itela. E aí eu coloquei ali, procurei o primeiro vídeo, eu coloquei pra tocar. E aí ela tava falando, né, de um assunto que é bem importante, assim, gente. É uma coisa que acontece muito. E que se a gente parar pra pensar, a culpada é nós mesmas, tá? Ela falava, né, que às vezes a gente cria um canal e não se dedica a esse canal, posta vídeo uma vez por mês, posta vídeo 2 vezes no mês, de 2 em 2 meses, né? Por quê? Porque às vezes a gente não tem um cenário, como vocês podem ver quando os vídeos é eu aparecendo. Esse é o cenário, né? É o meu sofá e a parede aqui. E quando eu gravo, no caso, é atrás de vocês, né? Tem um vão do sofá até do sofá até a minha TV. E eu pego e coloco a minha mesa atravessada e gravo pra vocês ali, porque aqui desse lado, aqui nessa claridade, aqui tem uma janela. E aí fica claro pra vocês poderem ver as peças. E é assim que eu gravo, eu não tenho um cantinho específico pra mim... como é que eu posso dizer? Eu não tenho um ateliê, tá? Eu tenho um espaço ali que eu deixo os barbantes, mas ele é muito escuro, não tem como gravar ali, não tem nem como colocar uma mesa pra poder gravar, então eu prefiro gravar aqui na sala. Tá? E normalmente eu crocheto aqui na sala também, tá? Eu não consigo crochetar deitada, então eu não crocheto no quarto. Então eu sento aqui na sala, no meu sofá, coloco um vídeo ou uma série e vou trabalhando assim, tá? Então é assim que eu trabalho na minha sala, não tenho espaço aqui em casa pra fazer um ateliê, não tem como colocar uma mesa e tudo mais. E pra mim aqui tá dando certo, por enquanto, né? É o que eu tenho, então eu tento fazer, usar o que eu tenho. E aí ela falava muito sobre isso, né? Sobre a gente às vezes não fazer as coisas porque não tem o melhor cenário, não tem a melhor luminosidade, né? Enfim, coloca N dificuldades. Uma coisa que poderia ser simples, né? Começa do básico e depois vai melhorando com o tempo, né? Então, isso foi um choque de realidade pra mim, porque eu tô falha com os vídeos aqui, eu queria ter conteúdo pra gravar. Na verdade, produção eu tenho. É que às vezes eu fico receosa de postar um vídeo e vocês não gostarem. E aí eu acabo desistindo, não posto, não gravo, não... E assim vai refletindo nas minhas outras redes sociais também. Eu tenho um perfil lá na Rede Vizinha, tenho no Instagram também. E não vai porque eu acho que não é interessante pra vocês. E sem contar que eu troquei de telefone recentemente e eu perdi o meu perfil antigo, que não era um perfil super bombado, mas era um perfil que tinha um pouco mais de seguidores, né? E aí agora eu tive que fazer um novo, porque eu não consegui voltar com ele, eu não consegui resgatar ele, porque eu acabei esquecendo a senha.
e eu não consegui voltar com ele, então tive que fazer um do zero. Então tem poucas publicações e pouquíssimos, tem acho que 20 seguidores. Mas por quê? Porque eu não tô lá todos os dias, porque eu não tô fazendo as coisas, né? Então isso implica muito. Pessoal, se eu olhar aqui pro lado, é que eu tô olhando o caderno aqui pra mim não me perder muito no assunto, tá? Que eu coloquei uns tópicos aqui pra mim mais ou menos e fazendo conforme eu vou conversando com vocês aqui, eu vou fazer. Pessoal, o primeiro ponto que eu quero chegar aqui é em procrastinar. Claro que às vezes a gente sabe que a gente tem rotina, né? Outras rotinas. Eu, pelo menos, sou mãe, tenho casa pra cuidar, marido, essas coisas assim. Então, às vezes eu tenho que fazer ir a alguma reunião da escola e às vezes tem que fazer alguma coisa, sair pra rua, pegar alguma coisa, então acaba diminuindo um pouco o nosso tempo, né, de produção. Hoje em dia eu tento organizar minha rotina alinhada ao meu trabalho, né, então eu tento levar minha pequena cedo pra escolinha, 8 horas por aí, dá 2 quadras aqui de casa, então é pertinho. E aí eu volto, tomo meu café e já sigo trabalhando. Né? Aí eu faço uma pausa lá pelas 10 horas, lavo, boto uma roupa na máquina, volto. Ou boto cedo, antes das 8 e pouquinho, e depois às 10 só vou estender, tá? Mas isso é muito pessoal, né? Sempre digo assim, ó, que a pessoa tem que adequar o crochê, no caso, como com a rotina da casa. Cada uma tem uma rotina. Agora, mais pro meio do mês, meu marido sai de férias, então, querendo ou não, ele em casa, eu vou ter que organizar o horário dos vídeos, né, pra gravar. Então, adaptações que a gente tem que fazer, mas que dão certo, só ter força de vontade, né? E a questão da procrastinação, essa semana mesmo, pra mim, hoje é quinta-feira, eu produzi o tapetão, que já tá aqui no canal, entre segunda e terça, e só. Eu tô recém aqui, ó, nesse jogo aqui, de 3 pés, jogo de banheiro. Mas o que acontece? Segunda-feira eu comecei aquele tapete na parte da tarde. Não trabalhei muito à noite. Terça-feira finalizei ele na parte da manhã, gravei vídeo pra vocês. Na parte da tarde, eu não fiz nada. Literalmente nada. Só fiquei mexendo no telefone, olhando série. Na quarta, durante a manhã, eu fiquei fazendo nada. Comecei esse tapete aqui de tarde. E eu só não terminei ele porque eu comecei com uma combinação e eu achei que não tava tão legal e desmanchei. E tive que fazer tudo de novo. À noite eu tinha que fazer janta e tudo mais, também não trabalhei muito. E eu tô tentando ir dormir um pouco mais cedo para poder levantar um pouco mais tarde, mas um pouco mais cedo, né? E tá cedo para levantar mais cedo, mas não tá adiantando, tá? Porque eu não tô conseguindo levantar muito cedo, então a minha meta é levantar às 6h30, que aí eu consigo levantar, tomar café, fazer meu devocional, levar a pequena mais cedo para a escolinha e voltar e começar o meu trabalho mais cedo. Então eu quero no máximo 8h15 por aí já tá começando a trabalhar, para mim poder trabalhar mais, né? 8h15, 8h30 e trabalhar até umas 11h30, parar uma horinha ali e voltar já pro crochê trabalhar, porque depois eu busco ela 4h30, então daria um bom tempo para mim trabalhar e à noite, tá? Mas eu não tô conseguindo acordar mais cedo. Tô acordando 7h30, 7h15, então não estou conseguindo me organizar. Meu sono, assim, parece que não se adaptou. Mas a questão da procrastinação, eu tava procrastinando essa semana bastante, porque relativamente eu sou bastante produtiva, eu consigo fazer um jogo de banheiro, um jogo de passadeira num dia, né, um por dia no caso, né, ou um jogo de passadeira ou um jogo de banheiro por dia, mas eu não tava produzindo essa semana eu fiz 2 peças, né, então eu não fluiu pra mim, não consegui. Então o que eu
que esse vídeo da Ítala me trouxe aqui? Vou baixar um pouquinho aqui para pegar o novelo. O que esse vídeo aqui me trouxe? Uma reflexão que, às vezes, o culpado a gente não produzir é nós mesmos. Porque a gente fica procrastinando, porque a gente fica dando desculpas, né? E aí não reage pra vida, não faz nada. Tá? Então, essa questão da procrastinação é traçar metas. Ah, hoje eu vou trabalhar com tal peça, então eu quero começar e finalizar essa peça, por exemplo. Ah, vou trabalhar com esse jogo do banheiro, então eu vou começar e vou terminar esse jogo do banheiro hoje. Beleza, vou gravar vídeo, vou tirar foto, ou pelo menos vou terminar e amanhã eu gravo vídeo, por exemplo. Né? Então, isso é tudo uma questão de se organizar e estabelecer metas. É tipo, eu trabalho toda semana? Eu trabalho toda semana. Sábado à noite eu não trabalho, porque aí a gente sempre sai, a gente sempre vai jantar na minha sogra. Então a gente não. Então eu não trabalho sábado, né? Eu domingo pego um pouco mais leve, porque aí eu fico mais com a família, durmo até mais tarde um pouquinho. Então aquela coisa assim, não é uma regra assim de eu focar no trabalho. Às vezes, quando eu tô com assim, mais disposição, assim, às vezes eu até consigo produzir bastante, assim, tipo, trabalhar. Mas o domingo seria bom, assim, ó, mais pra adiantar a semana. Fazer flores, se é o caso de modelos com flores. Fazer bases. Esse tipo de coisa, assim. Seria mais viável, vamos dizer assim. Final de semana, deixar mais por conta de adiantar a produção, né? E aí durante a semana começar a produção já que é mais fácil de finalizar, tá? Essa questão de adiantar a base ajuda bastante. Só que, como eu digo, tem que estabelecer um padrão, né? De que, eu vou trabalhar com essa base, vou trabalhar com essa base não, vou trabalhar com esse modelo, por exemplo, né? Então, agora pra semana que vem, eu vou pegar um modelo e vou trabalhar em cima desse modelo, né? Porque pra adiantar, final de semana, eu vou ver que modelo que eu vou fazer as bases final de semana, entre sábado e domingo. Normalmente sábado eu não trabalho de manhã, porque aí eu organizo a casa, limpo a casa, faço aquela faxina, e durante a semana eu só vou organizando. Então, tipo, só limpo o banheiro, né? Passar pano no banheiro e lavar louça, essas coisas, lavar roupa. Aí no sábado, sim. Aí limpo a casa mesmo, né? A casa não é muito grande aqui, mas é que tem muita terra. Então, tem muita poeira, muita coisa assim. Então, querendo ou não, acaba sujando um pouco mais, assim, a casa. A casa não é grande, mas tem muita terra, tem muita poeira. Então, a casa acaba se sujando muito rápido, né? Mas aí, por isso que eu deixo o sábado. À tarde eu começo o trabalho, ou tiro um tempo pra mim, hidratar cabelo, fazer a unha, minha unha eu mesmo que faço, fazer sobrancelha, essas tipo de coisa assim, tá? Então, normalmente sábado e domingo são dias mais calmos pra mim, assim, que eu paro um pouco mais, né? Porque meu marido de tarde tá em casa, domingo também tá em casa, então prefiro ficar um pouquinho com eles, tá? Então, a questão de procrastinação é método simples que a gente só tem que aprender a fazer. Senta, coloca no papel tudo que tu quer fazer naquela semana e adianta o mais que conseguir e trabalha, senta focada pra fazer. Tá? Esquece o telefone, coloca no silencioso, ou não fica cada notificação assim olhando, senta ali pra olhar. Às vezes pode até dar uma espiada, porque às vezes pode ser uma cliente ou alguma coisa. E olhou ali, não é nada importante a notificação do Instagram, não é nenhuma cliente, volta pro trabalho. Esquece o telefone tira muita atenção, né? Eu, assim, às vezes eu coloco vídeo aqui, mas os vídeos não me atrapalham. Agora, se eu sentar e começar toda hora mexendo no telefone, pode contar que daqui a pouco não produzir nada, e se foi meia hora, se foi uma hora, tá? Então, a procrastinação atrapalha bastante na produção, mas tem como a gente se organizar melhor. O outro ponto é que as pessoas reclamam, principalmente lá na rede vizinha, é que os cones ficam no chão, tá, gente? Por isso que eu toda hora abaixo. Lá na rede vizinha, eu vi, tá, gente? Eu vi
eu vejo, assim, eu entro lá, é essa polêmica sempre. É o mesmo assunto, sempre. Porque a fulana tá vendendo e eu não. Porque a fulana tá atrapalhando as minhas vendas. Aí tu vai olhar. A pessoa mora de um lado do país e a outra mora do outro lado do país. Ou seja, uma não é perto da outra. Então as clientes não são as mesmas. Entende? Então a pessoa tá vendendo porque ela tá fazendo por onde vender. A outra não tá vendendo porque a outra tá esperando que a cliente caia no colo dela. De brinde, assim, venha, procure ela, só que muitas vezes a pessoa nem sabe que ela faz, que ela trabalha com isso, que ela faz crochê, né? Então, o que acontece, gente? Essa questão de não vender, não postar e querer vender, não dá certo. Porque assim, ó, eu mesmo ontem, depois desse vídeo da Ítala, eu tinha feito uma produção de tapetes Darla, né? E aí até tem vídeo aqui no canal mostrando pra vocês, fiz as bases e depois eu trouxe eles prontos pra vocês verem as combinações. Eu tinha acho que 6, se eu não me engano. Falei que eu iria vender eles a 30 reais, né? Porque tinha ficado tapetes maiores. E como era com a tulipa não gastou muito no meu ponto. Era um tapete rápido de fazer. Tanto é que eu consegui fazer 6 no dia, aquele dia eu tava bem produtiva. E tudo mais. O que eu fiz? Eu digo assim, tá, é dia primeiro. Alguém já recebeu e alguém ainda tá por receber. Mas não custa nada postar. O que eu fiz? Coloquei no status do meu WhatsApp e coloquei no Facebook, nos stories. Deu mais ou menos meia hora. Eu vendi 3, tá? Ainda tenho 3 ali por enquanto. Eu vendi 3. Aí eu tenho um grupo também no WhatsApp com algumas clientes, mas não é um grupo assim muito cheio, tá? Tem pouquíssimas clientes e normalmente são clientes que já encomendaram comigo, já me compraram. Aí o que aconteceu? Essa é uma cliente, né, que você sabe que eu tenho a loja de boinas, que eu já comentei com vocês. Essa é uma cliente de boina, ela me comprou 2. Ela me mandou mensagem que queria um. Perguntou se dava pra usar como centro de mesa, eu disse que sim, que podia, se fosse uma mesa grande podia, senão ele ia tapar toda a mesa, se fosse uma mesa menor, né? Mas que era um tapete, mas que sim, podia usar como centro de mesa, não tinha problema algum, né? Tanto é que, né? Aí ela me pediu um. Aí eu disse assim, não, tudo bem. Aí passei a chave Pix, tudo bem, ela me pagou a moto, né, a tele. E eu digo assim que ela sair daqui eu te aviso. Liguei pra minha tele, e a minha tele ia demorar um pouquinho porque ela tava terminando outra corrida. E aí daqui a pouco ela me mandou mensagem, a tele já saiu, e eu digo assim, ainda não chegou aqui, ela vai demorar um pouquinho. Tu pode me mandar o outro? E eu, claro, mando sim, coloco junto. E ela tá perfeita. Aí ela fez o Pix. Ou seja, ela ia comprar um, daí ela viu a cor do outro e ficou com o outro. Então ela ficou com o verde jade e ela ficou com o telha. Beleza. Mandei mensagem pra ela, disse que eu colocaria ali. Ela fez o Pix do outro tapete. E eu digo assim que sair daqui te mando. Beleza. Aí a moto demorou um pouquinho. Nesse meio tempo eu fui buscar a minha pequena na creche, voltei. Quando eu estava na metade do caminho, chegou a mensagem no meu celular, outra cliente que queria outro tapete. Ah, tu separa pra mim. Ela sempre compra comigo, ela é uma cliente bem recorrente. Por exemplo, no mínimo uma vez por mês ela compra um tapetinho, um jogo de banheiro, um parzinho de tapete. Então, ela está sempre comprando, né? Ela não compra grandes quantidades, mas ela compra todo mês. Por exemplo, ela compra ou um jogo de banheiro, ela comprou um par de tapete, aí agora dessa vez ela comprou um tapetinho, entendeu? São pequenas compras, mas todos os meses, tá? E aí tu me guarda até sexta, que sexta eu recebo, e aí tu pode me mandar. Eu, claro, não tem problema. E ela paga direitinho. Aí eu deixei separadinho aqui pra ela, sexta-feira, amanhã, no caso, né, sexta, eu já mando pra ela. E tá tudo certo. E aí vocês veem,
Dia 1º, quase ninguém recebeu. E eu coloquei e eu vendi 3. Pra mim, muito bem. Ótimo, maravilha. Vendi 3 tapetes. Mas eu só vendi porque eu postei. Porque se eu não tivesse postado, a pessoa não ia vir no meu perfil me chamar. Ah, tu tem tapete? Não, ela não ia me chamar se eu tinha tapete. Por quê? Porque eu fui lá e agi, porque eu fui lá e postei. Poderia ter acontecido eu ter postado e não ter vendido nenhum? Poderia. Mas eu só ia saber, eu só vou vender se eu oferecer. Porque muitas vezes as pessoas não sabem, pode ser um vizinho de porta, não sabe que tu faz crochê, porque a pessoa não tem o hábito de viver na tua casa. Se tu não avisar, não falar, ó, vizinha, eu trabalho com crochê, se tu quiser uma lembrancinha, alguma coisa, a pessoa vai ficar sabendo quando ela precisar, ela vai saber, ah, mas a fulana vende, vou ver se ela tem, entende? Então, e essa é uma época muito boa, essa época de final de ano, tem amigo secreto, tem Natal, então o pessoal gosta, pode ser peças mais econômicas, um tapetinho de 25, um tapete de 30, entendeu? Então, é o postar, porque às vezes as pessoas não querem postar e querem fazer venda a todo custo, e não tem como. A pessoa tem que saber que tu tá trabalhando. A pessoa tem que saber que tu tem peça. E eu trabalho mais com pronta entrega, então eu faço as peças e vendo. Mas eu pego algumas encomendas, né? Mas é isso, gente. É fazer, né? E postar. Não vendeu hoje, dá uns 2 dias, coloca de novo. Dá mais 2 dias, coloca de novo. Tá me entendendo? Então é só assim que a gente vai conseguir vender. Não é uma coisa assim, nossa. Por exemplo, eu coloquei os tapetes ontem, quarta-feira. Aí agora, amanhã ou sábado, eu vou colocar os americanos que eu tenho aqui. Vou colocar, porque quando vê, alguém já está se programando para mesa posta, para o final de ano, e já quer, já compra ou já faz uma encomenda com outra cor, alguma coisa do tipo, tá? Então essa parte é postar para poder vender, para captar mais cliente, aparecer ali para a pessoa ver, né? Uma coisa aqui na minha cidade, não é uma cidade muito grande, tá? Nem todo mundo compra crochê, não é uma coisa assim super valorizada aqui, tá? Mas eu não tenho uma coisa. Nos últimos meses abriu 3 lojas novas aqui. Abriu uma, que o valor máximo dessa loja é R$ 7,99. Então tudo na loja o máximo é R$ 7,99. Então ela é bem completa, assim, aquelas lojas de bazar que a gente chama, né? Então tem utensílios para casa, tem coisinha para cachorro, tem brinquedo, tem flor artificial, tem louça, tem enfeite, maquiagem, sabe? Tem bastante coisa. É bem, bem completa. Tem alguns eletrônicos, tipo carregador, fone, esse tipo de coisa. E o máximo é R$ 7,99. E quando essa loja veio pra cá e abri, passava carro de som na rua, avisando que a loja ia abrir. Por quê? Porque eles estavam chamando o pessoal criando curiosidade para aquele pessoal ir procurar a loja. Depois, mês passado, mês retrasado, abriu uma do chinês, que essa é uma rede, ela tem várias lojas aqui nas cidades da volta, e veio pra cá. Também, no dia da inauguração fizeram live, fizeram um monte de coisa pro pessoal ir lá procurar, pro pessoal saber o que tinha. E agora ontem, acho que foi abrir uma de eletrônico, capinha de celular, caixa de som, esse tipo de coisa. E o que essas lojas fazem? Elas vão abrir, então elas têm que ter público, né? Porque a pessoa, a não ser que a pessoa esteja na rua e que a pessoa tá passando na frente e tá vendo, ó, abriu uma loja nova. Porque se a pessoa tá em casa aqui, a pessoa não vai saber, a não ser que ela entre na rede social, alguma coisa. Mas, né, tem que estar na rede social, tem que ter uma divulgação disso. Então, isso é bem importante, né? Começar a ir com vergonha mesmo, a postar foto, colocar, ó, tenho pronta entrega, trabalho com crochê, coloca uma plaquinha na frente de casa que trabalha com crochê e tudo mais, tá? Então é isso, é divulgar para poder vender, para as pessoas saberem que tu trabalha com aquilo, né? Porque senão não adianta nada tu querer vender se tu não tá fazendo por onde. Outra coisa, gente,
a questão do se comparar. Entrar no Instagram, entrar na rede vizinha, no YouTube e ver uma crocheteira que tem muitos inscritos, muitos seguidores, tem um canal já com bastante público e ficar pensando, ai, mas o meu não tem visualização e aquela coisa, mas aquela crocheteira não começou com tudo aquilo, ela começou do zero, né? Como diz a Lauren, né? Então é um processo. Só que se tu não postar vídeo, não fizer por onde, as pessoas não vão te seguir, as pessoas não vão buscar o teu conteúdo, porque elas vão chegar ali, vão procurar e não vai ter nada de novo, vai estar a mesma coisa. Não vai ter vídeo novo, não vai ter conteúdo novo, não tem nada. Por que a pessoa vai ficar ali te acompanhando se tu não posta nada, se tu só tem o perfil, parece um fantasma, não aparece, não faz nada. E fica te comparando que a outra vende mais, porque ela tem muitos seguidores, né? E tem muita pessoa na volta dela. Mas ela construiu isso, né? Construiu, é que nem uma marca. Uma marca, até ela ser reconhecida, ela demora um pouco, né? Não é do dia pra noite. Então as pessoas querem tudo muito rápido, muito de imediato e não querem fazer esforço. E eu me enquadro nisso, tá, gente? De querer vender e não postar. Então é errado, mas que a gente tem que se dar de conta disso, né? De que não adianta a gente se comparar com a fulaninha que crocheta super rápido, que consegue fazer 2 jogos no dia e alguma coisa assim, porque não é a nossa realidade. Cada um tem uma velocidade, cada um tem, né, eu consigo, eu já tenho uma certa agilidade, mas tem gente que trabalha mais lento e tá tudo certo, gente. Não é uma regra, assim, tem que sair correndo, né? No teu tempo. Tem gente que leva 2 dias pra fazer um jogo do banheiro. Tá tudo certo. É a tua realidade. Então, tu tem que fazer as coisas de acordo com a tua realidade. Não adianta tu querer te inspirar no outro lá, porque não vai dar certo, né? Então, isso é bem importante, a questão de não se comparar com o outro, não ficar olhando a rede social do outro e querer ter a vida do outro, né? Porque a tua realidade é diferente. Tu vai chegar num momento que tu vai ser reconhecida, que tu vai ter bastante cliente, mas leva um tempo e precisa de uma certa dedicação para isso acontecer, tá? Então não é uma coisa assim que vai acontecer da noite pro dia. E por fim, o que eu quero falar que acontece muito é a criticar o trabalho do outro. Porque às vezes criticam, principalmente na rede vizinha, tem muita crítica, né? Que a fulaninha vende tapetinho de 25 e tá tirando os clientes dos outros. Não é assim que funciona, né, gente? Por favor, né? Não tem essa de, tá tirando a cliente do outro. O outro não posta para venda, como é que ele quer ter cliente? E como eu já disse anteriormente, às vezes a pessoa mora de um lado do país e a outra mora do outro lado do país. Mas aí ela tá com tempo para entrar na rede social e criticar o trabalho do outro, mas não tá com tempo de produzir, né? Aí não adianta, né? Eu sempre digo assim, ó, cada um tem seu preço. Eu trago aqui para vocês, né, o valor que eu vendo aqui na minha cidade, né? Por quê? Porque aqui o pessoal ganha um salário mínimo, né? Então o pessoal não vai gastar metade do salário comprando tapete, né? Sejamos realistas. Então eu tenho que trabalhar com peças econômicas e com um valor que eu consiga vender, que eu não fique com peça parada e que as minhas clientes consigam comprar e que não se, assim consigam comprar sempre, né? Sempre que elas precisarem, elas vão conseguir comprar porque é um preço acessível, não é nada muito caro. Vocês podem ver, eu nem trago aqui modelos com aquele decore luxo, né? Eu fiz um tapete só, acho que tem aqui no canal, mas eu fiz pra mim esse tapete, então não era o jogo do banheiro. Eu fiz pra mim, né? Não costumo colocar pra venda. Até tenho vontade de experimentar, de ver, né? Mas tem que ser bem estudado, porque não adianta eu gastar material, fazer e ficar empacado aqui. Então, eu acho que eu vou pegar um e vou fazer um modelo, né? Mas vou... Como é que eu posso dizer? Vou fazer só pra experimentar,
pra ver se realmente eu consigo trabalhar com ele, se eu consigo. Acho que eu vou até. Essa semana, talvez até, eu pegue um pra fazer. Pegar um modelinho aqui do YouTube. E vou fazer pra testar, dizer que aquele ali vai estar na pronta entrega, mas que eu aceito encomendas, né, do modelo, pra ver como é que vai ser a aceitação do pessoal, se o pessoal vai gostar, se o pessoal não vai gostar, se vai ter procura ou não, tá? Porque essas peças mais caras, aqui na minha realidade, por isso que eu digo, vocês têm que ver a realidade de vocês, tem que ver o público de vocês. A minha realidade hoje, né? E também não adianta quando vê daqui a pouco eu consigo clientes de fora que tem um poder aquisitivo um pouco maior que consegue pagar R$ 200 no jogo de banheiro, né? Então, isso tudo vai depender, mas hoje eu falo isso por conta das clientes que eu tenho hoje, tá? Das que eu já tenho. Então, é isso, gente. A questão do criticar o trabalho do outro é inválido, né? Porque a pessoa ali tá trabalhando, tá dando a cara a tapa, tá aqui uma vez por semana, 2 vezes por semana, todos os dias, mas a pessoa tá aqui trabalhando, se esforçando, tentando crescer, tentando alcançar mais clientes, né? Tentando fazer vendas. A pessoa tá se esforçando e vem os outros criticando. Ah, mas sempre vai ter crítica? Sim, sempre vai ter crítica. Isso é normal. Trabalhar com a internet é isso. As pessoas vão rir de ti, as pessoas vão dizer que é bobagem, coisa e tal. Mas tu tem que ter ciência que tu faz a tua parte e ignora essas pessoas. Crítica vai ter sempre, tá? Isso vai ser normal. Isso em qualquer coisa que tu for fazer, qualquer área que tu for fazer, vai ter crítica, vai ter gente que vai achar que é perda de tempo, que aquilo não dá dinheiro, entendeu? E nesse meio tempo que a pessoa tá perdendo tempo dela te criticando, tu tá trabalhando, tu tá vendendo, tu tá construindo o teu futuro, né? Então, é isso, gente. Era para fazer esse bate-papo, né? Agradecer a Ítala, né? Pelo esse sacode, assim, né? De realidade, esse choque de realidade aí. Que ela falou uma coisa muito certa, né, gente? Depois vocês vão lá e assistam o vídeo dela. Eu vou deixar ela marcada aqui, né? Então, assim, gente, essa questão do trabalho, né? Tem que ser focado, tem que ser feito como se fosse um trabalho mesmo, levado a sério como um trabalho. Com hora, com determinação, com tempo dedicado a isso, né? Não adianta a gente querer fazer as coisas e não fazer por onde fazer mesmo, assim, né? Só querer e não botar a mão na massa pra fazer, tá, pessoal? Então, esse vídeo ficou um pouco longo, mas era pra compartilhar com vocês, né? Pra falar um pouco sobre esse assunto. Então, de não dar desculpas, né? Fazer as coisas mesmo assim, porque uma hora vai dar certo, né? As coisas só dão certo na insistência, né? Raramente tu vai conseguir fazer uma coisa dar certo instantaneamente, né? Mas é preciso a gente ter força de vontade e dar o nosso melhor nas condições que a gente tem até conseguir melhorar, né? Ter um lugar melhor para gravar, uma luminosidade melhor, entendeu? Então, que fique de lembrete, né? Que a gente é capaz, sim, de fazer as coisas e que a gente precisa, né, se dedicar mais, porque é um trabalho para nós, a gente trabalha pra gente, ou é para comprar nossas coisas, para ajudar em casa, né? Mas o crochê é sim um trabalho. Hoje ele é uma renda para mim, né? Então agora a dedicação é um pouco maior mesmo, né? Pra poder viver realmente do crochê, né? Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ficou um vídeo bem longo, né? Eu conversando aqui, crochetando, né? Então eu vou tentar trazer alguns vlogs, algumas coisas da rotina mesmo assim, se vocês quiserem. Pra ficar uns vídeos bem legais aqui, tá? Não só assim, só conversado ou coisa, então eu vou meio que mostrando a minha rotina, como é que eu faço, tá? Como é que vai a produção e tudo mais, tá, pessoal? Então esse era o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, não se inscreva no canal, deixe seu comentário também, tá, pessoal? Não esqueça de
colocar o sininho, todas as notificações pro YouTube notificar vocês, tá? Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!